Já parou para pensar numa cidade como um manuscrito antigo? Um palimpsesto. Isso, um palimpsesto. Aquele tipo de pergaminho onde uma história é escrita, aí vem alguém, raspa aquilo e escreve outra por cima. Só que a marca anterior nunca some de verdade, fica ali, uma sombra. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar fundo na cidade que é a personificação disso, Pécs, lá no sul da Hungria. A nossa missão aqui é fazer uma espécie de escavação, mas com palavras, para entender como romanos, otomanos, húngaros construíram suas vidas literalmente uns sobre os outros. E o mais incrível, eu acho, é que Pécs não é só um amontoado de ruínas. É um organismo vivo. Sim. Ela é um microcosmo da própria Europa Central, um lugar onde o Mediterrâneo encontra o coração do continente. Sabe o que eu acho que é o grande diferencial dela? O quê? É que essa mistura toda tá ali convivendo. A história não tá trancada num museu. Você tropeça nela a cada esquina. Uma coisa não apagou a outra. Elas, aprenderam a conversar. Então vamos começar essa conversa pela primeira linha escrita nesse pergaminho, a camada romana. Eu li que o nome original, Sopianae, pode vir de uma palavra celta para pântano. Isso é verdade. É exatamente isso. É um começo meio humilde para uma cidade que virou capital de província, não. É perfeito. Mostra que as grandes cidades muitas vezes nascem de lugares improváveis. Os romanos chegaram ali no século II e viram potencial naquela área meio pantanosa, mas protegida pelas colinas Meksek. Aham. Eles drenaram, construíram, e em pouco mais de um século, Sopianae não era mais um pântano, era a capital da província de Valéria, sob o imperador Diocleciano, uma cidade importante, com aqueduto e tudo. E partes desse aqueduto ainda estão lá, né? Exato, não é um sítio arqueológico cercado, é parte da paisagem. Isso é fascinante. Mas e quando o Império Romano caiu? A gente aprende que essas cidades viraram ruínas. Foi o que aconteceu ali? Aí é que está o ponto de virada de Pécs. A vida não parou. Pelo contrário. Ela se transformou. Isso, já no século IV, com o império ainda de pé, mas cambaleando, Sopianae já era um centro cristão muito forte. E o legado dessa época é o que coloca a cidade no mapa mundial hoje. A necrópolis, certo? A necrópole paleocristã, um patrimônio mundial da Unesco. E não estamos falando de um ou dois túmulos. É um complexo gigantesco, um cemitério subterrâneo. Espera aí. Cemitério subterrâneo. Como assim? Então, embaixo da cidade de hoje, existe uma outra cidade. Uma cidade dos mortos? Exatamente. Uma cidade da memória. A estrutura mais famosa é a Cella Septicora, uma capela funerária com 7 lados, 7 absides. É uma arquitetura única. Nossa! E o mais impressionante é que esse espaço sagrado não foi esquecido. Ele se tornou a fundação literal e espiritual da cidade medieval que veio depois. Então a Catedral de Pécs... Foi erguida diretamente sobre essas tumbas. É a camada medieval sendo construída sobre a romana e a paleocristã. Uma sobre a outra, literalmente. E aí, na Idade Média, a cidade muda de cara e até de nome, né? De repente ela vira Quinque Ecclesia. O que é isso? 5 igrejas. É uma ótima pergunta. Porque o nome engana um pouco. Não eram 5 catedrais. Ah, não. A teoria mais aceita é que quando os húngaros chegaram ali, por volta do século IX, eles encontraram as ruínas de 5 capelas cristãs antigas, provavelmente daquela necrópole. E o nome pegou. O nome pegou. Quinque Ecclesiae, em latim. Foi sob esse nome que ela floresceu, com a fundação do bispado em 1009 pelo rei Estevão I. E não foi só um centro religioso. Em 1367, ela ganha a primeira universidade da Hungria. Então essa fama de cidade da cultura não é algo recente, de marketing. De jeito nenhum. Essa veia intelectual já pulsava há mais de 600 anos. A universidade fundada por Luís o Grande solidificou essa identidade. E isso chegou ao auge no século XV com uma figura extraordinária, o bispo e poeta Janus Pannonius. Esse nome eu já ouvi. Ele era um humanista, educado na Itália. Ele trouxe o Renascimento para Pécs, criou uma biblioteca imensa,
atraiu artistas, pensadores. Ele transformou a cidade num dos centros culturais mais vibrantes da Europa Central. Ok, então temos uma base romana, um coração cristão e uma mente renascentista. Uma identidade muito forte. Mas aí, essa identidade foi completamente abalada, né? Em 1543, chegam os otomanos. Eles não só viram a mesa, como colocam uma toalha completamente diferente sobre ela. 150 anos de domínio. Exato. E a cidade, agora Pexud, se transforma radicalmente. Ela se volta para o Oriente, vira um centro administrativo e comercial do Império, com mesquitas, banhos turcos, bazares. A atmosfera muda por completo. E o exemplo mais claro disso, eu acho, é a praça principal, a Praça Settieni. Porque ali no meio tem aquela construção que você olha e não sabe o que é. É o resumo de Pécs num único edifício. Tem formato de igreja, mas a cúpula e as janelas são de uma mesquita. O que é aquilo? Aquilo é a mesquita de Paşa Kazım. Foi a maior mesquita da Hungria. E para erguê-la, os otomanos usaram as pedras da igreja gótica que ficava ali. Um símbolo de poder. Totalmente. E depois da reconquista cristã, no final do século XVII, os jesuítas a transformaram de volta numa igreja. Mas eles não a demoliram, eles adaptaram. Então hoje... Hoje você entra, é uma igreja católica. Mas a estrutura, a acústica da cúpula, o mihrab que aponta para Meca, ainda visível na parede, tudo grita sua história islâmica. É uma mesquita-igreja. Impressionante. Mas você usou a palavra convivência, lá no começo. Foi sempre harmonioso? Digo, a reconquista cristã depois de tanto tempo não deve ter sido um simples aperto de mãos. Essa é a questão central. Harmonioso talvez não seja a palavra para o momento da transição, que foi um conflito militar, claro. Mas o notável é o que aconteceu depois. O que foi? Em muitos lugares, a reconquista significou apagar o legado do outro. Em Pécs, isso não aconteceu de forma tão radical. A mesquita de Jacovali Hassan, por exemplo, sobreviveu com um minarete intacto. E hoje é um museu, né? Um museu que também funciona como local de oração para a comunidade muçulmana. O túmulo do derviche Idris Baba ainda é um local de peregrinação. Houve um pragmatismo cultural. Em vez de apagar, eles recontextualizaram, absorveram. Tem uma citação do viajante turco Evliya Çelebi que comparou Pécs a Istambul. É um elogio e tanto. Imagino que ele tenha visto uma cidade vibrante, cosmopolita, um lugar onde o comércio dos Balcãs pulsava. Ele descreve as fontes, os jardins. Ele viu uma cidade otomana próspera, mas que carregava na sua silhueta as marcas do que tinha sido antes. E hoje? Se a gente caminhar por Pécs hoje, qual é a vibe da cidade? A primeira coisa que se sente é a luz. Dizem que é a cidade com mais dias de sol na Hungria. E tem uma luz meio mediterrânea que bate nas fachadas coloridas. Legal. Você caminha por ruas estreitas, medievais, que de repente se abrem em praças amplas, cheias de cafés. E tem a energia. É uma cidade universitária, com mais de 20 mil estudantes. Isso dá um pulso jovem que contrasta com a idade dos edifícios. Não à toa foi capital europeia da cultura em 2010. Exatamente. E daí nasceu o bairro Zolnay, certo? Que é outro exemplo perfeito dessa ideia de camadas. Uma fábrica antiga que vira centro cultural. Isso. A fábrica de porcelana Zolnay foi o motor econômico e o orgulho de Pécs na sua era de ouro burguesa, no fim do século XIX. Hoje, aquele complexo industrial foi todo restaurado. Onde tinha forno, agora tem museu. Museus, galerias, teatros, cafés. É a camada industrial servindo de palco para a camada cultural contemporânea. É uma reconversão brilhante. E essa cerâmica Zolnay está por toda parte, né? Naqueles telhados verdes e dourados que brilham. O que ela tem de tão especial? Essa cerâmica é a assinatura de Pécs. A família Zolnay desenvolveu um esmalte chamado eosina, que produz um brilho metálico iridescente que muda de cor com a luz. Ah, é disso que é feita a fonte Zolnay na praça? Exatamente, ela é toda coberta com essa cerâmica. A eosina representa a inovação, a beleza e a prosperidade da cidade na virada para o século XX. Falando em identidade, tem uma camada mais recente sendo adicionada, uma camada popular. Eu vi fotos de um muro coberto de cadeados.
A Lakatfal. O que é isso? O Muro dos Cadeados é uma tradição que começou nos anos 80, de forma espontânea. Como assim? Dizem que estudantes, ao terminarem o ensino médio, prenderam os cadeados dos seus armários numa grade no centro para simbolizar que aquela fase estava trancada. Com o tempo, casais apaixonados adotaram o gesto. Que demais. E é engraçado, isso acontece em vários lugares, né? Em Paris, eles tiveram que tirar os cadeados da ponte porque estava quase caindo. Pois é, em Paix eles deram um muro específico para isso, o que foi bem inteligente. Mostra que a cidade abraça até essas novas tradições. É a cidade dando espaço para uma nova camada de significado, né? Criada pelas pessoas comuns. Exato. É a história sendo escrita em tempo real com cadeados, ao lado de inscrições romanas e minaretes otomanos. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Ao caminhar por Paix, a gente não está só vendo o prédio antigo. A gente está lendo a cidade, decifrando essas camadas. A fundação romana, o coração cristão. Alma otomana, a elegância das cerâmicas Olney e a energia de hoje. É um livro de história vivo. E a mensagem final, eu acho, é sobre a possibilidade da convivência. A cidade é um testemunho físico de que culturas diferentes podem construir, adaptar e coexistir no mesmo espaço. E o resultado é algo muito mais rico do que a soma das partes. A mesquita que virou igreja não é só sobre conquista. Não, é sobre continuidade, transformação. É a história dialogando consigo mesma. O que nos leva a uma última reflexão. Num mundo que muitas vezes parece obcecado com pureza cultural, com apagar passados incômodos. O que a gente pode aprender com Paix? Exato. Acho que a lição é essa. Paix nos mostra a beleza da impureza, da mistura. Ela nos pergunta, e o que aconteceria se, em vez de tentar apagar as camadas da nossa própria história, a gente aprendesse a lê-las? A reconhecer que todas elas fazem parte de quem somos. Talvez a gente descobrisse que as nossas cidades e nós mesmos somos muito mais interessantes por causa desses vestígios que se recusam a desaparecer.